isso se torna nefasto. Ainda mais que hoje, existindo a adolescência já do século passado para cá, ela vem mudando, como toda invenção social, ela muda e ela vem nos ensinando. Essas invenções nos ensinam, e entre outras coisas que elas nos ensinam, é que a adolescência é um termômetro de uma sociedade. O que os jovens estão fazendo hoje, ela é um indicador, é um conjunto indicador do estágio de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, se os jovens hoje estão adentrando ao mundo criminal, e com que tipo de atividade criminal? Aqui em Lajeado, e isso é importante, nós somos uma referência aqui em Lajeado nessa abordagem, o Carlos estava citando aqui, toda uma articulação institucional. O nosso adolescente hoje, quando denunciado, em menos de 30 dias, está cumprindo medida em meio aberto, e essa medida não é pouca coisa, ela é bem pegada. Quem gosta de ir para uma audiência, ir para a delegacia, ir para o Ministério Público, audiência no Judiciário, vai para o CREAS, tem que conjugar aquela prestação de serviço comunitário com as suas outras atividades, às vezes já estão trabalhando, ou se vão ser privados de liberdade. Não é? Então, há algo sendo feito. Por isso que eu dizia, se a lei é aplicada, e aqui em Lajeado isso é feito, e temos várias instituições, entre elas o CREAS, que é um órgão da assistência social ligado à prefeitura, e nós temos reuniões bimensais entre todas as instituições diretamente envolvidas para estar aperfeiçoando, e temos que melhorar ainda muito, muito mais isso. Então, se outros municípios fazem isso, eu não vejo por que nós temos que pensar em uma outra ideia retributiva desse teor, porque o que se faz é algo de responsabilização, mas de um cuidado, de uma possibilidade para esse jovem refletir acerca do que o fez inserir na produção de um ato infracional, seja de que natureza for. E aqui em Lajeado nos preocupa muito, claro, acho que algo de bastante gravidade é a inserção no tráfico. E também nos preocupa, e nisso a gente tem que aperfeiçoar, por que isso funciona sempre, e no caso aqui muito bem, para pobre. Adolescente abonado não faz ato infracional aqui em outros municípios, é raro aparecer, né? A gente não, eles têm, parece que, uma proteção das suas próprias camadas sociais, no sentido de que isso não venha a uma denúncia. Raras exceções, né, que têm aparecido, e ainda assim, o que de fato vem acontecer com eles em termos desse trâmite todo que com outros acontece de imediato, em menos de 30 dias. E também é necessário que a comunidade, a sociedade, a cultura se preocupem em entender esse processo. Nosso país não é dado a fazer pesquisa, nós lidamos muito com empiria, e aqui em Lajeado, no CREAS, nós quantificamos desde o início do trabalho, e hoje esses dados são acessados ao Ministério Público, ao Judiciário, e nós examinamos, nos debruçamos sobre esses dados estatísticos, porque é aí que nós podemos orientar melhor nossas ações. Mas e não ficar lidando com empiria. Mas todos os lugares são possíveis para que isso aconteça, porque tu está dando um exemplo bem sucedido, certo? Lajeado é uma referência hoje. Bom, mas nós sabemos que Lajeado é referência para isso, as não referências são tantas por aí. Até porque a gente sabe que a situação no Brasil é seríssima para qualquer elemento político e de ação pública. Agora, Sérgio e Carlos, e já direciono o Carlos para que tu possa responder isso. Estas responsabilidades que se tem, pelo que o Sérgio está dizendo, pelo que nós já entendemos hoje da formação do ser humano e tal, não há o problema também de, daqui a pouco, nós começarmos a diminuirmos mais a idade, 16 anos, e depois alguém, 14 anos. O Sérgio disse que os adolescentes demonstram, tipificam um modelo social, representam uma sociedade, exatamente isso, né? Por que um de 13, 14 anos não estará fazendo o que alguém que eles acham com 16 anos deveria estar preso? E outra pergunta eu te faço. Esta questão, já que alguém de 16 anos, segundo vocês estão defendendo, não deve estar nesse sistema prisional, a maioridade deve continuar como está, não há de se discutir também se eles estão aptos ao voto, se eles estão aptos a outras discussões, como ter carteira de motorista, etc., ou estar em lugares que nem deveriam estar. Isso a gente já sabe que é proibido, mas aqui em Lajeado, como em qualquer outro lugar, é permissivo, as famílias permitem, os adolescentes estão até o amanhecer nas ruas bebendo, nas festas. David, são situações culturais. A questão do voto, eu afirmo a vocês e agora os telespectadores que eu estive junto no seu embrião do surgimento. Foi o filho do então deputado Hermes Zanetti, que numa discussão com o pai,
Eu era advogado junto com o Dr. Hermes Zanetti, o Dr. Fernando Henrique Cardoso, e num dia, na mudança do PMDB, na criação do PSDB, nós estávamos num café da manhã, numa reunião, e o Hermes Zanetti, filho, numa discussão que teve à noite com o pai, entrou pela sala e disse: olha, pai, vocês estão discutindo isso, vê se vocês façam alguma coisa por nós, jovens, e nos possibilitem votar para mudar, não só de partido, mas mudar a realidade do país e nos possibilitem votar. Nesse momento, todos se olharam e o Hermes Zanetti bateu na mesa. Essa semana entra um projeto de redução da idade para votação. Assim aconteceu num café da manhã, numa conversa de pai e filho da noite que surgiu no outro dia. Estou contando esse fato da minha vida pessoal particular, que me orgulha muito, de Deus ter me possibilitado estar nesse momento, que representou depois, politicamente, uma mudança na vida do país, para confirmar o que o Sérgio estava dizendo. O jovem que está fazendo e se manifestando nessas passeatas, manifestações atuais, e aquele mesmo jovem, o Hermes Zanetti, filho, que hoje é advogado em Porto Alegre, está mostrando o indicador daquelas posturas que se realizarão no futuro. Então, sim, a adolescência, as manifestações da adolescência, elas são indicativos, elas são indícios, e os indícios são circunstâncias conhecidas e provadas de que no futuro vão haver comportamentos resultantes daqueles. E, enfim, David, eu vejo, e respondendo à primeira pergunta, que todas as comarcas, e se divide como na Igreja Católica a jurisdição em comarcas, todas as promotorias, todos os municípios têm condições de se afirmarem através da criação de um centro de referência especializada, como é o CREAS, de um centro de referência de assistência social, como é o CRAS. Todos têm. E se não têm, já deveriam ter tido. E todos têm condições, têm verbas e têm habilitação para fazer o mesmo trabalho que Lajeado faz. E isso não se está dizendo que o Lajeado, por ser pioneiro ou por ter bons índices, seja o melhor. Gostaríamos que outros municípios tivessem até uma melhor experiência para podermos usar, copiar, interagir. Enfim, o trabalho que se faz aqui, ele é resultante, primeiro, das contingências sociais, da qualidade de vida que se tem no Vale do Taquari. E se faz em Lajeado, como se pode fazer em qualquer outro município. Vai depender das lideranças, das pessoas, do comprometimento, tanto da área do município, da gestão pública, quanto da área judiciária, qual seja o juiz da infância e juventude e promotor da infância e juventude. Enfim, David, essas contingências que atuam sobre o menor e sobre esse jovem, elas são, se de um lado explicadas pelo Sérgio na sua área do comportamento, da área psicológica, na área jurídica, fica muito evidente quando nós deixamos do sistema arcaico de justiça, qual seja a autoridade que decide, quando nós trocamos o eu pelo nosso. Hoje, todas as medidas socioeducativas aplicadas tanto pelo Ministério Público e depois homologadas pelo Judiciário, ou aplicadas em via de representação lá no Judiciário, são debatidas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo CREAS. Não existe mais a aplicação de uma medida socioeducativa onde um dos protagonistas e do personagem diz: eu assim entendo e assim é. Hoje, em Lajeado, e esse é o grande diferencial, nós conjugamos o nosso. Nós entendemos, nós debatemos, nós refletimos, nós dialogamos e chegamos à conclusão que, naquele processo de interatividade de instituições, tanto do jurídico como do psicológico, nós entendemos que aquelas medidas, tanto socioeducativas em meio aberto, tanto quanto o tipo e o perfil de acompanhamento que vai ser dado, é aquele mais indicado para aquele jovem. Então, esse diferencial em separar o status quo jurídico, que é alguém dizendo eu faço, eu aconteço, eu decido, foi retirado. E nós entramos num mundo de claridade, num mundo muito mais democrático, republicano, num mundo mais interativo, mais moderno, adequado a uma sociedade de informática,
que é o nós. E assim é feito e assim temos tido os resultados. Sérgio, eu trago a pergunta, e nós estamos chegando ao final, tu terás que responder rápido. Como definir quais os compromissos e direitos para 16, 18 anos? Eu usei a questão do voto. Por que aos 18 anos, aos 16 anos, ele não pode ser punido ou estar na mesma circunstância que alguém maior? E por que, então, aos 16 anos, essa questão do voto? Eu acho que há um equívoco. Ele pode ser punido e é, desde que denunciado. Não da mesma forma. Ele só não vai ao presídio, Sim. mas ele pode ser preso, e nós temos adolescentes aqui de Lajeado com 14 anos que já estão presos, que foram presos. Então não é verdade que não haja uma punibilidade, e ela é exemplar, desde que o adolescente seja devidamente denunciado e seu ato infracional, se tiver dentro daquilo que judicialmente implica a privação de liberdade, ele é privado de liberdade. Agora, o que as pessoas querem é poder fazer com que ele vá para um presídio. Mas nós já temos um presídio para adolescentes, que é a fase. Sérgio, então talvez não é eles verdade não que ele saibam, não seja. talvez não, eu tenho certeza. Ele é punido, muitos ele não é privado sabem, da liberdade. óbvio, mas muitos não sabem dessa punição. Pode acontecer. É interessante que a sociedade não está sabendo. Mas a sociedade ela está alienada de tanta coisa. Agora parece Está. que se deu conta de que há muitos problemas. E, bom, talvez elas precisem saber. E acho que nesse sentido esse teu programa é muito importante para clarear, né? Que, bom, e por isso que a gente estava salientando, não ficamos aqui só por isso mesmo nos gabando de Lajeado, porque nós estamos inseridos nesse trabalho, numa parceria, porque levamos a sério, somos responsáveis. Mas se outros fizerem o cumprimento do que existe legalmente, bom, as coisas vão acontecer. E não é verdade que não haja essa punibilidade. Agora explica, então não por precisa favor, reduzir e encaminhar um jovem, de repente, para um presídio, se ele pode. Hoje, nós temos aqui adolescentes que já estão presos. Agora, por Outros estão cumprindo liberdade assistida, que é uma medida complicada, porque o Estado tem o direito de um exercício de violência legal, de prender, de estabelecer uma liberdade assistida, de vigiar o adolescente durante um prazo de no mínimo 6 meses, o que ele está fazendo, que compromissos ele assumiu, o que ele deixou de fazer, isso tudo é cobrado. Sérgio, mas por que uma legislação, porque uma legislação é diferente, as legislações são diferentes, tu há de concordar. Há punição, óbvio, mas a legislação é diferente. Até os 18 anos é uma, depois dos 18 anos é outra. E por que, é a pergunta que te faço, por que a legislação do voto não é a mesma, então, entre 16 e 18? David, eu não sei te dizer por que o Carlos agora salientou um aspecto histórico. Bom, por que a carteira de habilitação é só até os 18? Porque alguns cobram. Por que não pode ser como nos Estados Unidos, a partir dos 16? Bom, cada país, através das suas legislações, estabelece parâmetros que estão sujeitos à discussão. Agora eu me pergunto assim, por que nós precisaríamos baixar essa maioridade penal se hoje, fazendo valer o que já existe legalmente, há toda uma retribuição a algo que ele possa fazer contra essa sociedade? Basta que se faça. E particularmente me chama a atenção que no Brasil, quem é que é assujeitado ao exercício dessa legislação retributiva? O pobre. Sérgio, então isso chama atenção. O CRAS tem algum site que o nosso telespectador possa olhar, saber o que é ou não? Não, o CREAS não tem um site, mas está de portas abertas para toda a comunidade, todo mundo que quiser ir lá, todas as pessoas que quiserem ir lá conhecer de perto o trabalho que é feito, não só em relação ao acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei. E as audiências, embora no sistema elas são em segredo de justiça, normalmente aos acadêmicos de direito e as pessoas inseridas em ONGs ou trabalhos sociais, nós sempre abrimos a possibilidade de conhecer o sistema internamente. E a gente faz muito gosto e tem muito carinho, muito desejo que quanto mais a comunidade participe, melhor ela vai compreender e entender. Quero agradecer, eu sei que quando nós começamos a discutir mais, o tempo se esgota, né? E eu tenho certeza que o nosso telespectador também gostou, tem muitas perguntas, gostaria de fazer perguntas, provocações e não pode, eu sei que fica incomodado lá na cadeira, isso é comum, né? Como nós ficamos, mas nós estamos bem cientes que nós não respondemos tudo, não discutimos tudo e não fizemos todas as perguntas devidas. Estamos cientes disso, mas isto que é o bacana de nós, pelo menos, sabermos que essas questões são essenciais à sociedade, são essenciais à democracia, ao desenvolvimento humano. Eu quero agradecer o trabalho de vocês, que é um trabalho referência hoje. Vocês são pessoas extremamente capazes. E já estão convocados para um novo programa. Hoje não tivemos a presença do terceiro integrante deste grupo, que é o nosso juiz Luiz Antônio Johnson, que não pôde estar por
problemas pessoais. Obrigado a vocês, obrigado ao nosso telespectador e até o próximo Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Tchau.